Graça e paz. Muitos de nós queremos experimentar a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Mas para que isso aconteça, nós precisamos passar por uma transformação. E não se trata de uma transformação externa como um novo corte de cabelo, uma mudança de estilo, não se trata disso. Mas se trata da renovação mental, a renovação da nossa mente, uma transformação intelectual a partir da regeneração do Espírito Santo de Deus em nós. Uma metanoia, uma mudança naquilo que a gente vê e interpreta a vida a partir daquilo que o Espírito Santo vai gerando em nós. Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor Jesus, no livro de Romanos, capítulo 12, no seu versículo de número 2, o texto vai nos dizer assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe uma chave aqui para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa chave é a transformação, é a metanoia, que é a mudança de pensamento ou de caráter. Isso significa que nós precisamos mudar o próprio pensamento. É passarmos por uma transformação espiritual de dentro para fora, começando pela mudança de mente. E isso é o trabalhar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós precisamos de mudanças. E o que é isso? É renovação, ajustes e modificações. E quando se trata de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós estamos falando de mudanças significativas na nossa casa, na nossa vida pessoal, no nosso ministério, nos nossos relacionamentos em geral, porque ninguém experimentou um crescimento simplesmente no aspecto espiritual ou físico, não passou por mudanças. Então é necessário para que nós venhamos a experimentar, viver mudanças significativas em nossas vidas, para que nós venhamos a crescer. Nós precisamos entender que existem processos de crescimentos e a partir de uma renovação mental, intelectual, mudança de pensamento. E todo aquele que cresce, ele passa por ajustes na vida, por mudanças. Então, para crescer, nós precisamos entender que mudanças são necessárias nas nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por situações que acabam nos travando, que acabam de certa forma nos paralisando e dificultam o processo dessas mudanças a fim de que nós não venhamos a ter um crescimento saudável. Por exemplo, nós encontramos pessoas ou até mesmo nas nossas vidas feridas emocionais causadas por alguém que a gente gosta muito, o luto por perder alguém próximo, um ente querido, um amigo, maus tratos, uma traição, injustiças, abusos e de certa forma tudo isso acaba sendo motivos para nos impedir de passarmos por essa transformação, de crescermos de uma forma saudável e de certa forma isso acaba nos travando. E quando nos trava, nós acabamos criando de certa forma vícios emocionais ou hábitos. Por exemplo, existe um hábito que pessoas vão se desenvolvendo quando elas passam por algum tipo de adversidade, por algum tipo de situação adversa que a impede de crescer de uma forma saudável, que a impede de desenvolver na sua vida emocional, na sua vida relacional, espiritual. E desses hábitos que nós desenvolvemos quando nós nos deparamos com situações que nos paralisam é o vício ou o hábito de pensar
negativamente a respeito de mim mesma, a respeito do outro e a respeito do nosso próprio futuro. Por exemplo, existem situações e pessoas que passam por algum momento na vida que a paralisam, então ela não consegue se desvencilhar do pensamento negativo, como eu não consigo mudar, eu não consigo confiar em ninguém, é muito difícil para mim, a minha vida tem que ser assim mesmo e eu nunca vou melhorar. E esses pensamentos acabam tomando um espaço muito grande na nossa mente, que acaba dificultando essas mudanças intelectuais sobre eu mesma, sobre o outro e até mesmo sobre Deus. E mediante a tudo isso que nós vivemos, nós temos apenas duas opções. Ou nós mudamos em Cristo para vencer esses maus hábitos e experimentarmos de fato a vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável, ou nós amargamos a nossa vida para sempre, sem experimentarmos a vontade de Deus e passamos a viver esses maus hábitos emocionais como um pensamento negativo. Então a proposta para nós, através dessa nossa reflexão, é a decisão de querer uma mudança, é a decisão de mudar. Talvez você fale para si mesmo ou se pergunte assim: por que é tão difícil mudar? Por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo melhorar? E uma das respostas que eu posso te dar é que nós muitas vezes nos acostumamos com os nossos defeitos e com o estilo de vida que nós temos. Então é muito mais fácil manter uma situação mal resolvida do jeito que está, do que enfrentar a situação a fim de trazer uma melhoria, uma qualidade de vida. Às vezes nós preferimos manter a nossa vida do jeito que está, mesmo quando isso nos prejudica, porque é mais fácil, é mais cômodo, nós nos acostumamos do jeito que estamos. Mas eu quero te encorajar a fazer aquilo que é preciso ser feito a fim de que você viva mudanças significativas sobre a sua casa, sua família, seus negócios, sua vida pessoal, a sua igreja. E muitas vezes fazer o que é certo não é fácil, mas é necessário. Então faça o que é certo, mesmo que seja difícil, porque dessa forma você vai estar no processo de mudança, a fim de que você experimente a vontade de Deus para a sua vida. Processos de transformações e mudanças muitas vezes requer de nós jogar entulhos fora. Entulhos emocionais, por exemplo, como o orgulho, como a raiva, como a falta de perdão, como às vezes nós criamos hábitos de nos inferiorizarmos, e tudo isso vai nos atrapalhando nos processos de mudança. Mas nós temos que jogar fora pensamentos negativos: eu não vou conseguir, para mim tem que ser dessa forma mesmo, nunca mais vou confiar em ninguém. Não. Nos processos de mudança nós precisamos jogar vícios emocionais, entulhos que nos impedem de viver as mudanças significativas na nossa vida. Então decida-se hoje ter a sua mente renovada em Cristo, ter a mente de Cristo e viver mudanças que vão gerar em você e as pessoas que estão ao seu redor uma qualidade de vida emocional e física saudável. A Bíblia vai nos dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Mudança. Nós estamos em processo de mudanças. Como homens e mulheres de Deus, nós não devemos nos conformar, nos amoldar ao sistema deste mundo. E a proposta para hoje, a proposta
deste vídeo é te encorajar a viver a vontade de Deus a partir desta mudança de mente feito em nós pela regeneração do trabalho do Espírito Santo de Deus em nós. Nós devemos procurar ser pessoas melhores, ser melhor hoje do que eu fui ontem, entendendo que toda mudança leva tempo e todo tempo é necessário para a transformação e o próprio crescimento. Sabe por quê? Ninguém dorme criança e acorda adulto. Existem as fases e essas fases são importantes para o crescimento saudável. Então decida-se hoje, decida-se agora, passar por essa transformação intelectual, essa renovação de mente, a fim de você viver mudanças significativas na sua vida. E eu quero aqui deixar 3 conselhos práticos a fim de que você mude de uma forma saudável, a fim de viver a vontade de Deus para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. E o primeiro conselho que eu te dou, se você quiser marcar, marca aí. Primeiro, mude um defeito de cada vez. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, porque muitas vezes a gente não consegue. Então, observe, se analise, veja em você o que precisa ser mudado, melhorado, modificado, transformado. Pontua isso e trabalhe cada mudança uma de cada vez. O segundo conselho prático que eu te dou é: se concentre no que você precisa fazer e não no que você sente. Se concentre no que você precisa fazer e não no que você sente. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos conduzidos pelas nossas emoções. Nós decidimos com as nossas emoções e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então se concentre no que você precisa fazer e não no que você sente. E o terceiro conselho que eu te dou é para que você esteja perto de pessoas que vão te ajudar e fique longe de pessoas que vão te atrapalhar. É isso mesmo. Esteja perto de pessoas que vão te ajudar e se afaste de pessoas que vão te atrapalhar. Sabe por quê? Nós precisamos estar cercados de pessoas que vão nos empurrar para as mudanças. Pessoas que vão nos trazer bons conselhos, que vão trazer bons conceitos para nós, pessoas que vão nos atrair cada vez mais a Cristo. Nós precisamos estar cercados de pessoas que nos ajudam a melhorar e nos afastar de pessoas que só nos colocam para baixo, de pessoas que só reclamam, de pessoas que não veem nada de bom na vida. Nós não precisamos de pessoas assim quando estamos num processo de mudança. Então, se aproxime de pessoas que querem te ajudar e se afaste de pessoas que querem te atrapalhar. E para finalizar a nossa reflexão e a nossa conversa, eu quero deixar aqui Filipenses capítulo 4, no versículo de número 8. Eu amo demais esse versículo. E se nós conseguirmos entender e aplicar esses 3 conselhos práticos na nossa vida, nós vamos ver como a nossa vida vai passar por mudanças significativas e abrangentes, a ponto de pessoas de fora olharem a nossa mudança e falarem assim: nossa, tal pessoa mudou, melhorou, tá diferente, o que aconteceu com ela? Você vai dizer: foi Cristo, foi o Espírito Santo que trabalhou aqui na minha mente. E a partir deste trabalho intelectual, mental, essa renovação de mente, essa mudança de pensamento, eu pude experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o texto vai nos dizer assim, Filipenses 4, no versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha que palavra gloriosa. Nós muitas vezes
deixamos de pensar naquilo que é nobre, verdadeiro, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor, nós deixamos de pensar nessas coisas e deixamos que outras coisas acrescentem pensamentos ruins na nossa mente, e aí nós travamos, nós ficamos mal-humorados, nós não sonhamos, nós não projetamos e nós não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas olha que conselho maravilhoso! Quando nós retiramos da nossa mente os vícios emocionais, os pensamentos viciosos e começamos a pensar biblicamente, começamos a pensar naquilo que é nobre, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto, naquilo que vai te colocar para cima, naquilo que vai acrescentar na sua vida, tanto na parte espiritual quanto na parte social e coletiva, nós mudamos radicalmente. Sabe por quê? Porque nós exteriorizamos aquilo que está aqui dentro. Então mude a sua forma de pensar hoje, renove a sua mente em Cristo, nas Escrituras. Junte-se a pessoas que querem o seu bem, que querem ver você de uma forma diferente. Jogue esses entulhos fora. Viva um novo de Deus. Você é nova criatura e as coisas velhas, se passaram. Experimente a boa, agradável e vontade de Deus a partir de uma renovação mental. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.